Olá, seja muito bem-vindo ao Diálogos com o Espiritismo, uma iniciativa do Centro Espírita Casa da Criança Vovô Nestor, aqui de Campinas. O nosso Diálogos com o Espiritismo acontece uma vez por mês e, a partir de agora, vai ser gravado e colocado no canal do Centro Espírita Vovô Nestor no YouTube. Acompanhe com a gente todos os meses. O Diálogo com o Espiritismo tem temas atuais, analisados e refletidos à luz da doutrina espírita. Doutrina espírita que tem seus fundamentos nas 5 obras básicas de Allan Kardec, que começou a codificar a doutrina a partir de 1857 em Paris, na França. Nós acreditamos em alguns fundamentos do espiritismo e todos os temas que nós vamos abordar serão analisados à luz desses fundamentos. E quais são os fundamentos da doutrina espírita ensinados nas obras básicas de Allan Kardec? O primeiro, a existência de Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O segundo fundamento, a imortalidade da alma. O terceiro, a pluralidade das existências. Portanto, os espíritas acreditam em reencarnação. O outro fundamento, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, como também pode ser chamada. Também acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Sim, o Espiritismo acredita na mediunidade, mas acredita que a mediunidade só possa ser usada na prática da caridade e do amor ao próximo. Aliás, esse é o maior fundamento da doutrina espírita, ensinado por Allan Kardec. O amor ao próximo e a prática da caridade são os maiores objetivos do Espiritismo. O tema de hoje do nosso Diálogos com o Espiritismo, que será analisado à luz desses princípios, é Espiritismo e Saúde. O objetivo dessa reflexão vem de muitos fatores. Dados dos institutos de pesquisa demonstram que os brasileiros estão entre os povos do mundo que mais se automedicam. No Brasil, existe uma farmácia para cada 3.300 habitantes, e de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 50% dos usuários de medicamentos os utiliza de forma incorreta. O brasileiro interpreta a farmácia como se fosse um comércio qualquer e utiliza medicamentos a seu próprio juízo ou por indicação de conhecidos. Dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, e lá vai o brasileiro para a farmácia comprar um analgésico, um anti-inflamatório que alguém indicou para ele. 30% das intoxicações que vão parar nos hospitais, segundo pesquisas recentes, são fruto de automedicação. E as pesquisas indicam também que cerca de 90% dos brasileiros declaram consumir ou já ter consumido algum medicamento sem nenhuma indicação médica. O mercado de medicamentos no Brasil, não é à toa, é o 6º maior do mundo. As farmácias brasileiras, no geral, faturam por ano 120 bilhões de reais. E um outro hábito extremamente nocivo do brasileiro é consultar as redes sociais para todo tipo de doença e aceitar o que está escrito nas redes sociais sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de pesquisa. Está escrito no Google, é verdade, vou fazer desse jeito, vou tomar esse remédio, ou vou tomar, ou vou adotar essa recomendação que está lá. Será que precisamos de tantos medicamentos assim? Será que a nossa saúde precisa ser curada só com medicamentos? Será que a nossa saúde precisa de tantos remédios dessa forma? Como é que o Espiritismo pode nos ajudar? Nós já aprendemos na doutrina espírita que nós somos sempre corpo, espírito e perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é o elemento que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito, ou a alma, se a gente preferir, que é quando a gente está desencarnado, quando a gente está vivendo no plano espiritual. Quem faz a ligação quando nós estamos encarnados
é o perispírito, que vai conosco depois quando nós desencarnamos. O corpo fica na Terra, o corpo perece, mas o espírito e o perispírito seguem juntos para a eternidade. Então, o nosso corpo tem começo e fim, mas o nosso espírito e os nossos perispíritos só tiveram começo e nunca terão fim. Nós também aprendemos no Espiritismo que o nosso espírito é individualizado. Por isso, nós vamos viver muitas encarnações e muitas experiências e vamos levar conosco as experiências positivas e as experiências negativas que vivemos em nossas muitas encarnações. Tudo isso vai ficar gravado no nosso espírito e no nosso perispírito. Assim, não é difícil compreender que muitas das doenças que nós temos no presente podem estar relacionadas, podem ser consequência de experiências passadas, de outras encarnações, nas quais nós tenhamos feito mau uso do nosso corpo. Jesus nos ensinou na sua passagem pela terra que a cada um segundo suas obras. E o Espiritismo voltou a nos ensinar a partir de 1857 que a cada ato nosso corresponde um efeito, corresponde a uma obra, ou seja, no mesmo sentido do ensinamento de Jesus. Não há uma única imperfeição da alma que não traga uma consequência espiritual indesejável se a nossa imperfeição for muito severa. Cada imperfeição da nossa alma tem uma consequência no nosso físico. E claro que, em contrapartida, cada virtude da nossa alma também tem uma recompensa moral, uma consequência positiva para nós. Nós também aprendemos no Espiritismo que nós somos criados por Deus com o objetivo de progredir. Todos nós vamos evoluir moralmente, todos nós vamos evoluir espiritualmente para alcançar a perfeição. Por isso, se nós somos criados para evoluir, todas as experiências que nós vivemos, boas ou ruins, são possibilidades de concretizarmos a nossa evolução. Sempre que vivemos essas experiências, nós temos a oportunidade de aprender e, consequentemente, de evoluir. É por isso que as experiências difíceis, aquelas que estão exigindo mais de nós nessa encarnação, devem ser suportadas com resignação ativa e com ação no bem. Porque mesmo uma experiência negativa é consequência de algo que nós fizemos no passado, mas é principalmente uma possibilidade de evolução para nós. Nós reencarnamos com projetos reencarnatórios. O que significa dizer que toda a nossa vida no planeta Terra, nessa encarnação, é planejada de acordo com o nosso atual estágio de evolução. Por vezes, o nosso estágio de evolução nos impõe vivemos dificuldades, e muitas vezes dificuldades com doenças. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que tenham limitações físicas, pessoas que tenham deficiências, e tudo isso nós acreditamos no Espiritismo, que são possibilidades de resgatar atos praticados no passado. Ao mesmo tempo, são oportunidades de nós compreendermos o valor do amor, do bem e da fraternidade. Mas atenção, as coisas não são automáticas, como muitos dizem. É comum, nós conhecemos pessoas que não estudam muito o Espiritismo e dizem assim: aquele que feriu seu irmão com a mão direita, na próxima encarnação vai nascer sem a mão direita. É muito comum nós vermos pessoas que julgam os outros que têm alguma deficiência, dizendo: se ele tem tantas deficiências assim, coisa boa ele não foi no passado. Pessoal, não é assim que acontece. Nós acreditamos em ação e reação, mas Deus não pratica esse automatismo. Se você fere alguém com a mão direita, nasce sem a mão direita. Se você usou mal o seu talento para falar na outra encarnação, você nasce sem a voz. Não, as coisas não funcionam dessa maneira. Até porque, muitas vezes, as pessoas reencarnam com alguma deficiência física, reencarnam com alguma deficiência de compreensão, e isso é uma missão. Isso é para propiciar a evolução daqueles que vão conviver com ela. Portanto, esqueçam esse automatismo. Agora, sim, é certo, nossos exageros da última encarnação,
nossa vida desregrada, os excessos de prazeres mundanos, tudo isso vai impactar a nossa próxima encarnação. E é possível que algumas coisas fiquem tão fortemente ligadas conosco que provoquem consequências nessa vida. Todo exagero que ficar impregnado no nosso perispírito certamente vai repercutir no próximo corpo que nós utilizarmos na outra encarnação. Isso tudo nos permite pensar que o uso excessivo de álcool, de drogas, o sexo irresponsável, a violência com que a gente se comporta, a cólera que a gente cultiva, ou por outras vezes a amargura, a mágoa, o sentimento de ódio, o sentimento de vingança, as práticas do mal contra companheiros de jornada. As práticas do mal podem ir desde crimes e traições até uma simples violência moral que a gente pratica contra alguém do nosso trabalho, da nossa família. Tudo isso, praticado em outras encarnações, poderá estar na base das doenças que sofremos hoje. E muitas vezes, a melhor forma de evitar que pratiquemos novos atos irresponsáveis é ter que viver nessa encarnação com essas doenças e com essas limitações. Ao mesmo tempo, as moléstias de hoje, que são frutos de excessos, vícios e erros do passado, nos levam a pensar o quanto a gente deve procurar ter uma vida equilibrada nessa encarnação para resolver os problemas do passado e, ao mesmo tempo, não trazer outros para o futuro, não criar outros para o futuro. Nas obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, em especial os livros Ação e Reação, Nos Domínios da Mediunidade, No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, nós vamos achar várias situações, várias passagens desses livros em que fica muito claro que as moléstias de hoje são quase sempre fruto de excessos, vícios e erros do nosso passado. Pessoal, cada encarnação é uma escola. Cada encarnação é um curso novo que a gente começa para evoluir. E as doenças são apenas parte dessas lições que nós temos que aprender. Muitas vezes, aquela moléstia grave, severa, que impede uma pessoa de andar, de se comunicar, impede que a pessoa tenha uma vida feliz, alegre, é na verdade uma bênção para impedir que ela pratique novos desatinos, novas maldades, novos ataques a seus desafetos. Por outras vezes, é uma missão que essa pessoa carrega para envolver todos aqueles que estão em torno dela, sua família, seus amigos, em uma atitude fraterna, de amor, de dedicação, de caridade. Não podemos esquecer que até as crianças, que têm poucos anos de vida no corpo físico, são, na verdade, espíritos com trajetórias espirituais milenares. Portanto, as crianças também trazem os seus comprometimentos de ações do passado, de ações de outras encarnações. Sempre é triste ver uma criança doente ou uma criança com algum tipo de deficiência, mas é importante saber que também ali está presente a bondade e a justiça de Deus. Por isso, muitas vezes, as doenças que nós vemos em crianças de tenra idade, doenças graves, incuráveis, que fazem as crianças sofrerem, o câncer infantil, por exemplo, ou as síndromes que impedem o crescimento, que impedem o desenvolvimento, tudo isso tem origem em decisões de livre-arbítrio de cada espírito em encarnações passadas. E isso é consequência dessas encarnações. Devemos tratar esse assunto com resignação, com fé e, insisto, com confiança na bondade e na justiça de Deus. É difícil, sem dúvida. Em especial para os pais, para os parentes próximos, para os amigos da família, uma criança doente, uma criança com alguma deficiência física, é sempre muito difícil. Por vezes, não é incomum que provoque revolta e até muito inconformismo. Mas nós temos que resistir a esse sentimento de revolta e de inconformismo, porque a nossa fé deve ser maior. A nossa confiança no Pai, a nossa confiança em Deus deve ser inabalável e guiar os nossos pensamentos, principalmente os nossos pensamentos de gratidão, porque nós sabemos que o sofrimento
é fruto da bondade de Deus, porque há uma possibilidade de evoluirmos. Há um ditado popular que a gente usa muito nas casas espíritas, em que nós dizemos, nessa vida, tudo tem função, ou é bênção, ou é lição. E esse ditado é exato. Nossas doenças são lições que precisamos aprender para modificar o padrão das nossas vibrações e, consequentemente, para modificar a nossa capacidade de organizar os pensamentos para o bem. Organizar os nossos pensamentos para o bem significa termos padrões mais evoluídos, padrões mais equilibrados, alargar a nossa compreensão do sentido da vida, lembrando que a vida não se esgota nessa encarnação, que nós viemos da última encarnação, vamos para a próxima e precisamos levar um patrimônio melhor de bem, de amor e de caridade. Tem uma passagem de Jesus narrada por Lucas, no capítulo 18, versículo 41 do Novo Testamento, em que Lucas conta que Jesus e seus discípulos chegaram a Jericó. E quando eles estavam em meio a uma multidão, o filho de Timeu, chamado de Bartimeu, que era cego, ele estava sentado na beira do caminho, pedindo esmolas, e assim que ele ouviu que Jesus de Nazaré havia chegado, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas pessoas que estavam ali em volta advertiram Bartimeu, dizendo, para de gritar, né? Que coisa feia, o homem vem aqui falar com a gente, fica gritando, aí feito um louco. E ele continuava a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus parou e pediu para alguém chamar Bartimeu, o cego, que estava ali gritando, pediu para chamá-lo. E quando ele chegou à frente de Jesus, quando ele foi levado à frente de Jesus, Jesus disse a ele, ânimo, homem, levanta-te. Jogando a capa do lado, então ele se postou na frente de Jesus, e Jesus, olhando para ele, indagou, que queres que eu te faça? Ora, ele era cego, todo mundo sabia, todo mundo já tinha percebido, até ele chegar para frente de Jesus, que ele era cego. Como é que Jesus, um espírito evoluído, não tinha percebido que estava diante de um cego? A pergunta de Jesus era estranha. Que queres que eu te faça? E então, Bartimeu, o cego, rogou a Jesus. Rabone, era uma forma de chamar Jesus na época também. Rabone, eu quero voltar a enxergar. E Jesus ordenou, vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus no caminho. Por que é que Jesus perguntou a ele, o que queres que eu te faça? Jesus, um espírito superior, não ia saber? Muitas doenças que nós sofremos na atual encarnação, nós vimos, são fruto do passado. Mas muitas delas são criadas por nosso desequilíbrio psicológico e espiritual nessa mesma encarnação. O que nos garante uma vida equilibrada são as nossas virtudes. Nossa capacidade de amar, de ser fraterno, equilibrado, de agir sempre com harmonia. Mas as imperfeições são fontes permanentes de estados mentais muito doentios. Nós precisamos avaliar o que seja a nossa casa mental. Nós precisamos ver o quanto a nossa casa mental pode estar povoada por inveja, egoísmo, por vaidade, por orgulho, o quanto tem de mesquinhez, de ingratidão, de ódio, de cólera na nossa casa mental. O quanto tem de arrogância, de violência, o quanto tem de mágoa na nossa casa mental. Nós queremos nos salvar, nós queremos nos curar, nós queremos melhorar. Na verdade, é isso que Jesus pergunta. O que queres que eu te faça? Mas indica tu o caminho. Indica você o caminho para que Jesus possa te ajudar. O que queres que eu te faça? E o cego diz, eu quero voltar a enxergar.
Eu tenho fé que posso voltar a enxergar. Eu tenho fé que isso não é impossível. E aí Jesus diz, vá e segue teu caminho. A tua fé te salvou. O que Jesus está ensinando para nós é que não adianta ele querer fazer nada por nós que nós não queremos fazer. Simples assim. Não adianta que ele queira nos ajudar se nós não quisermos nos ajudar. O que adianta Jesus nos proteger com o seu amor, com a sua bondade, nos acolher com o seu amor e com a sua bondade, se nós continuamos sendo arrogantes, violentos, egoístas, ingratos, mesquinhos. Esses são sentimentos e práticas que somente podem nos conduzir a um profundo desequilíbrio espiritual e psicológico. E esse profundo desequilíbrio espiritual e psicológico certamente afeta o nosso organismo. Tem muita coisa que acontece em decorrência do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da mesquinhez, do materialismo, da ingratidão, da mágoa. Os nossos excessos de trabalho, excesso de preocupação, a nossa insegurança com o futuro, sempre muito inseguros do que vai ser o futuro, o nosso apego material, o nosso temor de perder o que se conquistou no trabalho e na vida material, a nossa desconfiança, a nossa insegurança, o nosso apego às superstições, o nosso cultivo de formas de lazer que são quase sempre voltadas para o excesso alimentar ou para o excesso de álcool, os games violentos, os filmes e leituras violentos, tudo isso vai nos envolvendo em fluidos negativos que vão impactar fortemente o nosso corpo físico, o nosso perispírito, tudo isso gera consequência. Mas não é só. Tem coisas mais simples que também geram consequências muito negativas. As fofocas, os comentários maldosos, as críticas exacerbadas, recorrentes, quando a gente fica falando mal daquele tio o tempo todo, daquela cunhada o tempo todo, não para de ver defeito nas pessoas, as brigas na internet, como elas estão comuns, como são comuns hoje as pessoas se desentenderem e ficarem propagando ódio, propagando divisões na internet, o desrespeito, a falta de cuidado no nosso trato social, com vizinhos, com amigos, com parentes, tudo isso é fonte de fluidos negativos que nos contaminam e exercem uma enorme influência no nosso corpo físico, tanto quanto exercem influência no nosso desequilíbrio espiritual. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 22 a 26, tem uma passagem que Jesus chegou a Betsaida, e era uma pequena cidade, e trouxeram a ele um outro cego, rogando que Jesus o tocasse. E Jesus tocou esse outro cego, tocou com sua mão e curou o cego. Mas ele fez isso fora da aldeia. Jesus teve o cuidado de levar o cego para fora da aldeia que ele morava, impôs as suas mãos e curou esse cego. Então, Jesus disse para o cego, que estava curado, volte para sua casa, né? Não entre na aldeia e nem digas a ninguém da aldeia. Parece estranho, não faz sentido. Como é que Jesus manda o cego voltar para a casa dele, para o lar dele, que é na aldeia, e diz a ele, não entre na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia? Como é que ele podia voltar para casa sem voltar para a aldeia se ele morava na aldeia? A que aldeia Jesus estava se referindo? Jesus nunca falava nada que fosse para um só. O que Jesus falava era para todo mundo que estava à sua volta, porque ele andava com muitas pessoas à sua volta, tanto os discípulos, que depois foram apóstolos, como todos aqueles que o seguiam nos locais que ele visitava. Jesus nunca dizia algo para um só. Ele aproveitava cada momento para dar uma lição. E Jesus disse, volta para a tua casa, mas não voltes para a aldeia e nem digas a ninguém na aldeia. Como é que volta para casa, mora na aldeia, volta para casa se a casa está dentro da aldeia? A que aldeia Jesus estava se referindo? Será que somente aquele espaço físico onde morava o cego narrado no Evangelho de Marcos? Ou a aldeia pode ser interpretada também como o espaço mental e psíquico que nós temos conosco, que nós temos no nosso espírito, e que é a verdadeira aldeia que habitamos, porque essa está em nós mesmos e vai conosco para todos os lugares onde estivermos. Não importa se você está no trabalho, numa festa,
Não importa que você esteja no momento mais feliz, se a sua aldeia interna estiver contaminada por sentimentos ruins, estiver contaminada pelos fluidos negativos que os sentimentos ruins causam, aonde você for, a sua aldeia estará completamente intoxicada, completamente poluída. Por isso Jesus diz, volta para a tua casa interna, mas não passa mais pelos caminhos que te levaram a ter uma situação tão ruim como era aquela do cego. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que nós estamos no controle e na direção das nossas vidas o tempo todo, e se quisermos. Temos como agir no bem, gerar bons fluidos, conviver em companhia de encarnados e de espíritos que tenham uma sintonia fluídica positiva. E nós podemos nos alimentar e retroalimentar disso. Nós podemos alimentar e nos retroalimentar do que é bom e do que pode nos ajudar. Nem sempre os nossos estados doentios têm a ver só com a última encarnação ou com as últimas encarnações que tivemos. Muitas vezes, os nossos estados doentios, físicos e mentais, são fruto das opções que nós fizemos nesta vida. É por isso, meus queridos irmãos, que nós temos que cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Sobre a saúde física, nós já temos bastante conhecimento acumulado. Nós já sabemos o que faz bem e o que não faz bem. Nós já sabemos o quanto os excessos são prejudiciais. Excesso de comida, excesso de bebida, os excessos de trabalho. Todos os excessos são ruins, até mesmo o excesso de cuidado com a saúde. Tem pessoas que fazem muitas consultas ao médico, que usam muitos medicamentos, que pulam de médico em médico, porque nunca estão satisfeitas. Ao menor sinal de que o tratamento não está dando certo, não tem paciência para continuar, já mudam de médico, já mudam de remédio. Quase sempre, uma orientação médica é suficiente para um problema físico. Não há necessidade de nós ficarmos imersos no problema, como se ele fosse o único problema da nossa vida e não existissem outros assuntos para pensar. Diante de um quadro de doença, nosso equilíbrio precisa ser físico, seguindo as orientações médicas e tomando os medicamentos prescritos, mas também o nosso cuidado precisa ser espiritual. Nós precisamos ter cuidados com o nosso equilíbrio. E para isso funcionam as boas vibrações, os bons pensamentos. Nosso pensamento é uma fonte constante de vibrações positivas ou negativas, que vão alcançar o nosso corpo e, consequentemente, vão alcançar o nosso espírito. Nossos pensamentos são uma fonte permanente de fluidos. Os fluidos podem ser positivos ou podem ser negativos. Em resumo, nós trazemos a doença e a cura dentro de nós mesmos. E podemos ser, sim, senhores e senhoras da situação, comandantes, gerentes, líderes daquilo que queremos para a nossa vida física e espiritual. Temos todas as condições para isso. O espírito de Augusto, na obra psicografada por Clayton Levy, nos ensina com muito carinho. Recorrer ao médico para se curar, o que é preciso fazer? Recorrer ao médico e consultar a nossa própria consciência. Seguir dietas alimentares e selecionar estados mentais. Submeter-se a medicações, mas também apresentar-se às atividades de caridade. Superar os vícios, mas desapegar-se das emoções destrutivas. Combater a doença e vivenciar o amor, na certeza de que se as terapias convencionais eliminam os efeitos do corpo físico, somente a mudança na nossa postura é capaz de promover a cura profunda, de forma definitiva. E o que é que nós podemos fazer para conseguir essa cura profunda? A prece, que no Espiritismo nós acreditamos deva ser uma prece simples, objetiva, sincera, com palavras que saiam do nosso coração e não da nossa boca. Com leituras produtivas, que são sempre leituras sobre espiritualidade, sobre a vida espiritual. Com prática religiosa, não importa qual prática religiosa, desde que ela seja equilibrada e seja com fé raciocinada. Nós podemos promover a cura profunda com a caridade,
de forma sistemática, como uma prática de vida, como uma opção de vida. Nós podemos promover a cura profunda com meditação, alguns minutos por dia, para a gente se dedicar a bons pensamentos, ao autoconhecimento, à busca do equilíbrio e da paz. Nós podemos promover a cura profunda com o convívio com a natureza, a harmonia e a inspiração que os bichos, as plantas e as paisagens nos trazem. Nós podemos promover a cura profunda com o padrão das nossas conversas, do nosso convívio social, das nossas escolhas de lazer. Quanto mais equilibrado e saudável forem as nossas práticas sociais e familiares, mais nós estaremos acumulando bons fluidos e boa companhia espiritual. E os centros espíritas, em todo o país, estão habilitados para promover a cura profunda por meio do acolhimento fraterno e da fluidoterapia, que nós também chamamos de passes, e podem ser ministrados, e são ministrados em todas as casas espíritas em todo o Brasil, os nossos queridos irmãos que se dedicam à atividade de ministrar a fluidoterapia ou o passe, como quiserem chamar. Quero encerrar dizendo que a fé, ensina Allan Kardec, não é uma virtude mística, como muitas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa de fluidos que podem reparar a desordem orgânica. Kardec nos lembra que cada um tem em seu próprio espírito uma fonte fluídica permanente, e conclui dizendo: trazemos o remédio em nós mesmos. Por isso, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vamos trabalhar para nos curar, física e espiritualmente, e também para ajudar a curar aqueles com os quais convivemos, aqueles que nós amamos, aqueles com os quais nós certamente temos compromissos espirituais muito importantes. Por hoje é só. O tema nos traz muitas reflexões, e nós podemos fazê-lo. Recomendo sempre o estudo das obras básicas de Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que podem ser encontrados em todas as livrarias ou podem ser baixados pela internet, porque também já estão disponíveis como livros eletrônicos. Por hoje é só. Aguarde o próximo Diálogos com o Espiritismo, uma iniciativa do Centro Espírita Casa da Criança Vovô Nestor, de Campinas. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.